Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Gostaria de te convidar, a gente está orando, a gente vai compartilhar uma porção da palavra de Deus. A gente vai ler dois textos hoje, os textos ficam em Mateus 14, do verso 34 ao 36, e a gente vai ler o texto de João, capítulo 5, do verso 2 ao verso 8. Vamos orar. Deus, obrigado por essa noite, por todas as canções que foram cantadas, por cada palavra que foi cantada, que essas palavras venham ser realidade na nossa vida, que a gente venha experimentar a Tua fidelidade a cada momento, que a nossa percepção de um Deus presente, de um Deus que cuida da gente, que traz o novo para o nosso coração, venha ser constante na nossa vida. Prepare os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos, ó Pai, entender e compreender a Tua palavra, ó Pai, e que nós possamos ser mais do que apenas observadores, mas que sejamos desafiados a ser cumpridores de tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, ó Pai. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 14, do verso 34 a 36. O texto diz o seguinte: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes, suplicando-lhes que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. João 5, do verso 2 ao 8. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. E de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, e depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico que fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, e quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. A nossa reflexão hoje à noite, ela tem como título: como você tem vivido. Essa reflexão, ela veio de um papo que eu tive essa semana com um amigo de trabalho, e decorrente a todo esse movimento, toda essa mudança que a gente tem vivido algo diferente. As nossas rotinas são diferentes, a percepção que a gente tem do tempo, ela está diferente. E a gente, essa semana, conversando dessas mudanças da nossa vida, o quanto as nossas vidas têm sido afetadas por essas diferenças na maneira de viver, eu comecei a pensar sobre como eu, Felipe, tenho vivido, quais são as minhas prioridades, qual é a minha percepção do tempo, como que eu tenho administrado os meus recursos, como que tem sido, ou como tem sido a minha resposta diante desse novo. Então, eu queria conversar com vocês hoje à noite, fazendo um olhar para esses dois grupos, aparentemente textos desconectados, mas dois grupos que têm algo, ou têm algumas semelhanças. Talvez a pergunta de como você viva seja algo tão óbvio, mas talvez muito complexa de responder, porque cada um responde aos desafios da vida de maneiras distintas. Enfrentamos muitos desafios existenciais, e a gente, quando olha para os registros bíblicos, falam de pessoas como eu e você, que vivem também muitos desafios, sofrem com a injustiça, questionam a existência. Então, quando a gente olha para a Bíblia vai apontando para a gente um jeito de viver, um jeito de ser gente, um jeito de responder à vida, um jeito de responder aos questionamentos da vida, um jeito de responder aos desafios que a vida vai colocando no nosso caminho.
E no registro do livro de Gênesis, a gente vê que Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Interessante que esse texto ele traz uma ideia de um vínculo existencial de dependência entre nós e Deus. E talvez precisamos entender que o nosso maior conflito entre eu e Deus não é uma questão moral, mas sim relacional. Não é uma questão de obediência e de desobediência. A nossa maior questão e conflito em relação a Deus é sobre a nossa questão de dependência e de independência. Porque todas as vezes que assumimos a dependência da nossa vida, a gente se afasta de Deus e, como consequência, a gente vê um povo e um histórico bíblico de pessoas que, ao se afastarem de Deus, vivem de forma imoral. Mas não é essa imoralidade o centro, ou o foco, ou o grande conflito. O grande conflito justamente é essa percepção de afastamento entre a questão existencial, da gente depender e da gente não depender de Deus. Esses dois textos que a gente leu apresentam dois grupos, os grupos de Genezaré e o grupo de Betesda. Esses dois grupos têm elementos iguais. Quais são os elementos desses grupos? São de território judeu, majoritariamente são compostos por judeus, ambos recebem a visita de Jesus, tinham o mesmo conhecimento, ou sobre a lei, o templo, o profeta, patriarcas, sobre Deus, então eles tinham o mesmo conhecimento, tinham o mesmo tipo de problemas, porque a gente vê que esse grupo eram grupos que tinham um problema como a enfermidade, possuíam as mesmas impossibilidades de cura devido aos recursos médicos da época. Então, são dois textos que tratam de dois grupos, mas que têm muitas semelhanças entre eles, e buscavam o mesmo milagre, eles queriam cura. Porém, ao olhar esses dois grupos, a gente vê essas semelhanças, mas eles respondem às questões da vida, ou eles dão resposta aos seus desafios de forma diferente. Então, olhando para esses dois grupos, com muitas semelhanças circunstanciais, porém com ações diferentes, é que eu gostaria de olhar como vivia o grupo de Genezaré, como vivia o grupo de Betesda, e como eu posso me assemelhar a um desses dois grupos, em uma maneira ou num jeito meu de viver. O primeiro elemento que eu quero conversar com vocês aqui a respeito desses dois grupos, é que um grupo consegue reconhecer Jesus, o outro grupo não consegue reconhecer Jesus, e talvez na sua maneira de viver, ou talvez no seu jeito de viver, você consiga olhar para você e responder, será que eu reconheço Jesus? Então o texto ele vai dizer o seguinte, Jesus ele está presente para os dois grupos, porque Jesus estava passando, Jesus ele estava próximo desse grupo, mas um grupo consegue enxergar Jesus e o outro grupo não consegue enxergar Jesus. Diz o texto que quando os homens daquela cidade, se referindo a Genezaré, reconheceram Jesus, eles espalharam a notícia. Interessante que a palavra aqui, reconhecer, no grego, dá uma ideia de conhecer totalmente. Não é simplesmente uma consciência de que Jesus está ali, mas ao olhar para Jesus, reconhecem quem Jesus é, ou uma vez reconhecendo quem Jesus é, conseguem perceber o que Jesus pode fazer na vida deles. E por que o grupo de Betesda não reconhece Jesus? Então eu queria listar alguns elementos que podem ser os elementos que dificultam você a perceber Jesus na tua caminhada, na tua maneira de viver, na tua espiritualidade, na tua caminhada no Evangelho. Talvez aqui o primeiro elemento que dificulte esse grupo de Betesda reconhecer Jesus é que eles estavam com foco na direção errada, porque ali estava todo mundo olhando para o tanque, porque era no tanque que acontecia o milagre, era no tanque que eles estavam esperando alguma coisa, então todos ali estavam com o foco no tanque,
E uma vez com o foco no tanque, eles não conseguiram perceber que Jesus ele estava passando. Interessante que a gente também é assim. Na nossa caminhada, constantemente a gente perde o foco. Com muita facilidade, eu e você perdemos o foco. A gente às vezes entende que Jesus ele está próximo, que Jesus ele está perto de mim, mas eu estou olhando para o lugar errado. Eu posso estar olhando para o tanque, eu posso estar distraído, eu posso estar com o olhar no meu problema, nas minhas dificuldades, nos meus sonhos, nos meus desejos, eu posso estar com um olhar e com foco direcionado para o lado errado. E esse grupo de Betesda estava focando no lado errado. Além do foco estar no local errado, a sua esperança também estava no lugar errado, porque eles esperavam que quando um anjo movimentasse aquela água, o primeiro que ali tocasse fosse curado de qualquer enfermidade. Então, interessante que além da direção errada, normalmente a gente faz uma conexão de esperar no lugar errado. Então, se eu, Felipe, na minha caminhada, eu vivo com foco no lugar errado, possivelmente as minhas esperanças vão estar depositadas também no lugar errado. Então, pode ser que na tua caminhada, o teu foco esteja no teu sucesso profissional, e as tuas esperanças vão estar depositadas na tua capacidade, ou na tua capacidade de superação e de crescimento profissional. Pode ser que a tua esperança esteja no teu relacionamento, pode ser que o teu foco esteja na tua família, e todas as suas esperanças, elas vão estar depositadas aonde o seu foco está direcionado. E o povo de Betesda também estava vivendo isso. Mas o interessante é que uma outra característica que impedia esse povo de Betesda enxergar ou entender que Jesus estava passando, é que eles enxergavam a realidade, ou a maneira na qual eles enxergavam a realidade. Porque, olha que interessante, o tanque, ele trazia o movimento do anjo, e esse movimento do anjo trazia uma cura. As realidades ali eram de pessoas que todos que estavam no tanque precisavam da cura, mas somente um era curado. Então, no tanque, o primeiro é único. No tanque, o primeiro que toca a água é o único que é curado. As realidades daquele povo, ou a maneira com que eles enxergavam a realidade do milagre do tanque, privilegiava apenas o primeiro. Aquele homem estava 38 anos naquele local, e naquele lugar ele não conseguia ninguém que o ajudasse. Se no ambiente do milagre faltou compaixão, no ambiente da cura, do anjo, do movimento da água, faltou alguém que pudesse ajudar, porque a realidade ali é que o primeiro era o único. Mas em Genezaré? Em Genezaré é diferente, porque em Genezaré o foco está em Jesus, porque eles veem Jesus chegando. O interessante é que além do foco estar em Jesus, eles depositam a sua esperança em Jesus. Mais interessante ainda, que esse movimento é um movimento de solidariedade. Por quê? Porque quando eles se aproximam e percebem que Jesus está, o texto de Marcos, que trata desse mesma perícope que a gente leu, diz que aquele povo, eles buscavam todo mundo das praças, das cidades, todo mundo que estava enfermo, eles iam buscando. Por quê? Porque Jesus estava ali, não era uma cura somente minha, mas eu lembrava daquele que estava necessitado, eu ia ao encontro daquele que estava necessitado. Então, ao perceber Jesus, depositar confiança em Jesus, eles entendiam que ali era um movimento comunitário, Jesus ele está passando, e aqui não há uma cura de um, aqui existe possibilidade de todos. Olha que interessante, dois grupos, mesma realidade, percepções de realidades diferentes e experiência de espiritualidade diferente. No encontro do milagre do tanque, apenas um era curado, o primeiro é o único, mas no encontro de Jesus em Genezaré, todos eram levados ao encontro de Jesus, para que todos tivessem a oportunidade de ser curado.
Talvez esse seja uma das grandes verdades do Evangelho. Quando a gente reconhece Cristo, nós o compartilhamos. Quando você enxerga Cristo, Ele não é somente seu. Porque se você vive uma espiritualidade em que Cristo não é compartilhado, na tua maneira de viver, no teu jeito de se relacionar, na tua maneira de ser solidário, na sua maneira de ser generoso, é porque talvez você ainda esteja diante de um tanque, esperando uma espiritualidade de um movimento da água, mas aqui, Genezaré estende, amplia a sua visão e percebe que ao encontro do Cristo, isso não é o suficiente para mim, isso extrapola a minha existência, eu preciso compartilhar para o outro. A experiência do tanque faz com que a salvação da água seja apenas para um, mas a experiência com Cristo aproxima Ele de todos. Você tem percebido Jesus na tua espiritualidade? Teu foco está no lado certo, está na direção certa? Você tem colocado a tua esperança de tudo que tu tem vivido, das suas aflições, das tuas necessidades, dos teus desejos, em Jesus? Você tem olhado para a situação, para as circunstâncias, e você tem conseguido discernir as realidades de forma saudável? Será que essas realidades competitivas de um mundo onde tudo é meu, tudo é para mim, eu sou o primeiro, é realidade da tua caminhada, é assim que você tem vivido? Ou será que você tem conseguido observar Jesus, e uma vez que você reconhece, você compartilha Ele dentro da tua casa, nos teus relacionamentos, na tua família, no teu trabalho, na tua faculdade, não importa, porque esse é o grande presente, e esse é o grande anúncio do Evangelho, uma vez que a gente encontra com Cristo, Ele não para em nós. Precisamos fazer com que essas realidades sejam uma realidade que alcance outras pessoas. Cristo está passando, e a gente vai fazendo igual o povo ou o grupo de Genezaré, a gente chama todo mundo, porque a gente quer que todo mundo conheça Cristo, a gente quer que todo mundo tenha a oportunidade de uma cura, de um milagre, de uma restauração, porque talvez aquela pessoa que viva um problema, que talvez esteja esperando um movimento da água, um movimento de um anjo, num tanque, o que ele precisa é que você mostre que Jesus está passando. Então, o segundo elemento que a gente vê nesses grupos é que um grupo priorizou Jesus, o outro grupo não priorizou Jesus. O grupo de Betesda viu Jesus, porém as prioridades estavam nos seus problemas. Diz o texto: Senhor, não tenho ninguém que possa me ajudar a entrar no tanque. Quando a água agitada, aquele homem está lá na beira do tanque, ele está diante de Jesus, e tudo que ele consegue naquele momento, dentro daquela situação, dentro daquela circunstância, é falar: Jesus, eu estou aqui, mas eu estou aqui porque ninguém me ajuda, mas é o Cristo que está diante. Pelo diálogo, o foco é a cura, pelo diálogo aqui, o foco é no problema. Esse grupo estava preocupado demais para ver Jesus, e talvez a dificuldade que eu tenho e que você tem em priorizar Jesus é porque a gente tem uma vida ocupada demais para as coisas de Deus, ocupada demais para as realidades de Deus, ocupada demais para viver as experiências com Deus, porque tudo é prioridade na nossa vida, tudo é importante para a gente, e a gente vai ficando sem tempo, o nosso tempo vai se disseminando na nossa existência, e a gente não vai conseguindo, diante do Cristo, priorizá-lo. A prioridade estava nas coisas consideradas de Deus. Olha que interessante, o povo de Betesda priorizava o tanque representava o movimento do anjo de Deus para curar, então o tanque representava as coisas que eram de Deus, a prioridade estava nas coisas que eram de Deus, e pode ser que seja assim contigo, e pode ser que seja assim comigo, a gente inverter, e achar que quando a gente prioriza talvez as coisas que na nossa cabeça são de Deus, a gente esteja priorizando Deus. Não, priorize o teu relacionamento com Cristo. As outras coisas, os movimentos que a gente entende que é de Deus serão consequências, não é um caminho oposto, não é as coisas de Deus que vão fazer com que
Deus seja visto na nossa vida, mas aos nossos relacionamentos com Deus. E quando a gente troca isso, a gente tem dificuldade em priorizar o reino de Deus. O grupo de Genezaré não, estava focado no Cristo, no poder do Cristo. Eles suplicavam a Ele que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. Em Genezaré, eles trabalhavam com possibilidades. O Cristo está passando, existe possibilidade. Em Betesda, eles trabalhavam com impossibilidades. Por quê? Porque só um poderia ser curado, só um poderia entrar e tocar a água e ser curado. Existiam muitas impossibilidades, mas em Genezaré, no encontro com Cristo, em reconhecer o Cristo, em priorizar o Cristo, existem possibilidades. E pode ser que na tua espiritualidade, na maneira com que você viva a vida, só exista impossibilidades. A vida é difícil demais, você não consegue caminhar, você tem dificuldade em avançar, porque você perde o foco, não prioriza o reino, não consegue enxergar a Cristo, e tudo que está diante de você e de mim são impossibilidades. Mas o texto aqui mostra para a gente que para quando eu e você percebemos, reconhecemos Cristo, priorizamos Ele, existe possibilidades de cura, possibilidades de restauração, possibilidades de salvação, possibilidades de transformação. Então, se na tua caminhada, no teu jeito de viver, a impossibilidade é o que fala mais alto, você precisa entender e reconhecer Cristo na tua caminhada. Em Genezaré, as pessoas sabiam em quem tocar. Em Betesda, as pessoas nem sabiam o que fazer, porque eles não sabiam quando a água ia se movimentar, eles não sabiam se quando se movimentasse, quem ia estar olhando, atento. Então tudo era muito difícil, mas em Genezaré não, Cristo está passando e eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei até onde eu tenho que ir, eu sei em quem eu tenho que tocar, porque no mundo de possibilidades, onde Cristo está presente, eu consigo ter discernimento do que eu tenho que fazer. Essa é a grande diferença, talvez, numa espiritualidade que fazer. É saber aonde você tem que ir, como você tem que ir, em que momento você tem que ir, porque se a tua prioridade é Cristo, você vai entender que existe um movimento, existe uma ação, existe um jeito de ser, de responder, de reagir a tudo o que acontece na nossa vida. Em terceiro e último elemento que eu queria conversar com vocês, é que um povo confiou em Jesus. E outro grupo não tinha discernimento suficiente para confiar em Jesus. Em Betesda, apenas um é curado. Em Genezaré, todos que tocaram em Jesus, porque criam no Cristo, reconheceram Cristo, entenderam quem Ele era, foram curados. À medida que priorizamos Jesus, aprendemos a confiar nele, porque entendemos que Jesus de Nazaré é sempre a resposta de Deus para a tua oração. E pode ser que você ore há muito tempo, pode ser que você esteja esperando uma resposta de Deus há muito tempo, e essa resposta ela já foi dada, essa resposta que aqueles que estavam em Betesda esperavam, já tinha sido dada, ela estava passando entre eles, e eles não perceberam. Pode ser que na tua espiritualidade, no teu meio, ou no teu jeito de viver, você ainda esteja esperando resposta, você ainda esteja esperando algo, algum movimento, algum anjo aparecer, sendo que o Cristo já foi manifestado, o milagre já foi dado, o sacrifício já foi feito, e você, na tua existência, na tua maneira de viver, precisa confiar em Cristo. Às vezes achamos que confiar em Deus é esperar que Ele faça o que a gente pede, porém confiar em Deus é aceitar e acolher com extrema gratidão o seu Filho Jesus. Esperar em Deus é você ter consciência de que você precisa confiar em Deus, você precisa entender que Ele é contigo, e que quando você percebe Ele, e Ele caminha com você, Ele está próximo de você,
Porque se existe um paradoxo nesses dois grupos, é que no tanque existe um movimento do homem em direção à água. Em Genezaré, é um movimento do Cristo em direção a gente. Isso é extraordinário para uma espiritualidade. É você perceber que Deus e Cristo, eles estão caminhando na tua direção. Deus, ele está se aproximando de você. Deus, ele está indo ao teu encontro. E tudo que você precisa é parar de priorizar as coisas erradas, e olhar para o lado errado, e colocar a tua esperança no lugar errado. Tudo que você precisa fazer não é esperar uma oportunidade certa para pular na água, não é isso, porque esse movimento na tua direção é um movimento de um Deus que te amou primeiro, um Deus que, quando te criou, decidiu se oferecer por você, que constantemente, em todos os relatos da Bíblia, é um Deus que se aproxima, procura, restaura. O povo se afasta, o homem se afasta, o pecado se afasta, mas esse Deus, ele constantemente está à tua procura. E tudo que você precisa entender, para que você saiba como viver uma espiritualidade viva, é que você precisa olhar para onde ele está. Tire as suas distrações, tire as tuas esperanças da tua própria força, da tua sabedoria, da tua autossuficiência. Entenda que nesse caminho de espiritualidade, Jesus está passando, ele está na tua direção, independente do momento que você viva, esse milagre ele já aconteceu. Independente se você é o primeiro da fila ou se você é o último, não importa, Cristo está na tua direção. Não importa, porque aqui não é o tanque, aqui não é a prioridade daquele que é mais esperto, aqui não é a prioridade daquele que é mais rápido, aqui é a graça de Deus, que vai em encontro seu e meu. E talvez é isso que a gente tenha dificuldade de aceitar, porque a gente vai estabelecendo uma espiritualidade que faz com que eu e você buscamos tanques, águas paradas, espiritualidades que não se movimente, e a gente fica esperando momentos, a gente fica esperando um balançar das águas, um anjo passar, para que a gente fale, não, Jesus passou, Jesus está aqui, o milagre aconteceu, mas a graça foi derramada na minha e na sua vida, e tudo que a gente precisa fazer, é reconhecer isso na nossa existência, é na tua caminhada, no teu trabalho, no teu relacionamento, independente de onde você viver, é isso que você precisa, olhar e falar, poxa, se eu estou vivo, é graça de Deus, porque Ele me encontrou, Ele me deu a oportunidade de percebê-lo, e uma vez percebendo, tem gente do meu lado, que precisa conhecê-lo, ter essa oportunidade, o privilégio de viver da maneira com que eu vivo. Mas se o mundo te furta, se as suas preocupações te furtam, se os teus relacionamentos te furtam, se o teu trabalho te furta disso, fuja disso, porque Cristo está na tua direção, e você precisa nesse relacionamento, e nessa espiritualidade, viver isso. Essa experiência de dois grupos, que têm as mesmas experiências das circunstâncias, têm as mesmas necessidades, e pode ser que essa seja a minha realidade e a sua. A gente vive num mundo que as nossas dificuldades se assemelham muito. A gente tem praticamente, a gente fala que as dificuldades só mudam de nome e endereço, porque ela bate na porta de todo mundo. Mas a maneira pela qual eu respondo a elas pode ser diferente. A minha oração para você, meu irmão, minha irmã, é que independente do momento que você viva, eu não sei para onde você tem olhado, eu não sei para onde tem tido o teu foco, eu não sei aonde está a tua esperança, eu não sei se você está esperando um movimento da água, para que você perceba o milagre de Deus. Cristo está passando. Reconheça Cristo, faça com que Cristo seja reconhecido através da tua vida, que outras pessoas tenham a oportunidade de receber essa graça, essa cura. Receba o milagre que Deus ele tem para a tua vida, que é um milagre de consciência de vida com Deus, em qualquer circunstância, em qualquer momento,
que a gente viva com essa consciência, que as nossas prioridades não estejam nas coisas, nem que seja nas coisas que a gente acha que é coisas de Deus, que não seja essa a sua prioridade, mas que a sua prioridade seja o próprio Deus, porque quando a gente troca as coisas de Deus pelo próprio Deus, a gente cria um ídolo, e é isso que a Bíblia a todo momento fala, que a gente não deve fazer. Então priorize Cristo, e confie nele, meu irmão, confie nele, porque o milagre, ele vai chegar. Chegou para aquele homem, porque em Betesda, um foi curado por Jesus, porque um olhou para o lado certo, um colocou a sua esperança na pessoa certa, um não estava distraído mais, esperando a água, porque Jesus se aproximou dele, ele falou, não quero mais, não é mais água, não é mais o tanque, o Cristo está diante de mim, é nele que eu devo olhar, e pode ser que esse seja a tua realidade. Pare de olhar para o tanque, e confie em Deus. Eu queria orar pela tua vida. O texto de Mateus 6:33 fala que a gente precisa buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que todas essas coisas lhe serão acrescentadas, ou todas as outras coisas. O interessante desse texto é que quando a gente lê, às vezes a gente tem uma percepção de que os discípulos não tinham falta, porque eles estavam buscando a Deus, mas não. Aqui, Jesus ele fala essa frase, ou Jesus faz essa advertência para os seus discípulos, num momento de grande escassez, num momento onde falta muita coisa, mas o que Jesus ele quer trazer como uma realidade para os seus discípulos, é justamente isso, que quando você tem um encontro com Cristo, Cristo é o suficiente. O movimento das coisas, ou o movimento das outras coisas, eles vão ser acrescentadas, não porque não tem a sua importância, mas porque a gente reconhece em Cristo o valor, ou o maior valor da nossa existência. Deus, abençoe as nossas vidas, ó Pai, para que a gente consiga reconhecer o Senhor na nossa existência, que as nossas prioridades sejam do Senhor, que a gente não venha estar distraído com tanque, com água, com anjo, com milagre, com preocupações, com doenças, com necessidades, que a gente não venha estar distraído com planos, sonhos, desejos, realizações, mas que a gente venha estar focado no Senhor, ó Pai, que as realidades da nossa mente, do nosso coração, venha ser priorizar o Senhor, ó Pai, para que a nossa confiança esteja em Ti. Abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã, ó Pai, que eu não sei qual é o momento de vida, e não sei como tem vivido, mas eu sei que tem vivido de um jeito diferente, porque todos nós experimentamos uma nova realidade, mas que nessa nova realidade, muitas das vezes pode ter furtado de nós a paz, furtado de nós a tranquilidade, furtado de nós, ó Pai, o descanso em Ti, tirado de nós, ó Pai, a percepção de um Deus presente, minado de nós, ó Pai, uma esperança que tínhamos antes do Senhor, ó Pai, mas que isso venha a ser restaurado, porque a Tua palavra ela é viva, e que a gente compreenda que Cristo está passando, e que a gente vai chamar todo mundo para que tenha esse encontro de realidade, Pai. Abençoe cada lar, cada irmão, cada irmã, Pai, e que o Senhor, ó Pai, seja percebido a cada dia nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém.